pedra! Bugs sempre aconteceram em todos os jogos que jogamos, desde os tempos antigos até os atuais, não importando o gênero do game. Mas recentemente, digo em um intervalo de 2011 até os dias atuais, poucos são os jogos que não lançam com algum problema, e os que vêm bugados e cheios de problemas precisam ser corrigidos com um patch. Depois de uma semana outro, e depois outro, quando você vê foram mais de 200 mil GB de atualização em um curto período de tempo. E o jogo fica a mesma bosta de antes, ou até algumas vezes pior do que quando foi lançado. E mesmo com o produto inacabado, as pessoas aplaudem o jogo defeituoso e as vendas sobem. A empresa lucra mais e no futuro os jogos continuam lançando piores do que antes. Eu sei que soa repetitivo falar de GTA Trilogy, mas essa coletânea de remaster foi lançada no PS4 e Xbox One a 30 FPS. E no Xbox One a 720p. Tirando o GTA Trilogy de lado, digo que houve um fenômeno que pouco de nós conhecemos, chamado a romantização, ou melhor, a normalização dos bugs. E o que significa isso de fato? Esse tema é dividido em duas partes. A primeira é o que eu falei no início. Estamos acostumados cada vez mais a receber jogos com inúmeros problemas no lançamento. E isso com a empresa sabendo qual seria o resultado final do jogo, sabendo que está entregando um produto cheio de problemas, e digo que isso é de uma tremenda falta de sacanagem, e pensado na maior crocodilagem possível. A segunda parte é simplesmente polêmica, mas o que é de fato? É simplesmente acharmos mais engraçados os problemas de um jogo do que ficar indignados com eles. Eu, por exemplo, quando joguei Assassin's Creed Unity, dei muitas risadas dos bugs, mas depois de um tempo percebi o quanto aquilo era mais trágico do que engraçado. Não há desculpa e nem cabimento para uma promessa não cumprida descarada dessa. O jogo claramente foi mal otimizado para todas as plataformas. Todas! Para PC nem se fala, foi a pior de todas. Mas para Xbox One e PlayStation 4, o jogo está trágico. As pessoas estão mais conscientes daquilo que estão consumindo, fazendo você e eu reparar o que de fato está com problema e o que não está. Ou seja, os bugs engraçados são ótimos para nos divertir e ótimos para acabar com nossa gameplay também, não é Ubisoft. Se divirtam com os bugs que você encontra no jogo, se você achar engraçado, obviamente. Mas não esqueça que aquilo é um problema e que aquilo precisa ser consertado pela empresa. Agora lembre-se de obras jogadas por você que tiveram problemas no seu lançamento e tente fazer uma matemática para perceber se isso está se tornando comum ou já se tornou. Toda essa enxurrada de problemas e falhas nos nossos queridíssimos jogos é o que nos leva a receber piores jogos no futuro. Esse exercício de consciência é uma ótima tarefa para se refletir se o problema dos jogos continuarem desse jeito são os nossos gastos com esses jogos ou se são as desenvolvedoras que largaram de mão. Did not meet the quality standard we wanted it to meet. I and the entire leadership team are deeply sorry for this, and this video is me publicly owning up to that. Tendo em vista a normalização desse excesso de bugs, as empresas aproveitaram disso com uma maestria jamais vista na história da humanidade, fazendo com que excesso de bugs em seus jogos sejam esquecidos pelos jogadores, e menos cobrado pelos próprios jogadores. Lembrando, pessoal, que acontecer bugs em jogos é algo extremamente normal. O problema é quando há muitos que atrapalham a gameplay e são normalizados, conforme acabei de dizer. Vamos falar sobre essa normalização quando citamos um jogo excelente como Skyrim, que é um dos melhores jogos das últimas gerações. Esse jogo que todo mundo conhece é genuinamente incrível, e toda a genialidade por detrás dessa obra conseguiu fazer com que esquecemos um pouco ou muito os problemas que deveriam ser consertados no jogo. Podemos usar a metáfora do remédio, por exemplo. Ele ajuda para as minhas dores, mas possui inúmeros efeitos colaterais que estão na bula e não damos atenção. Isso faz com que os esforços em correção de problemas sejam baixos
e esquecidos por nós também. E as cobranças sejam em relação a uma roupinha, uma skin, por exemplo, em vez de consertar o jogo que está lotado de problemas. O histórico de bugs em jogos ocasionados pelas empresas podem ser esquecidos, isso é fato. Ninguém lembra do lançamento de The Witcher 1, por exemplo, que se fosse mais observado, as pessoas teriam mais consciência com Cyberpunk. Pelo amor de Deus, cara, é impressionante. Perceberiam que a CD tem ideias incríveis, com uma execução terrível às vezes. As pessoas infelizmente avaliaram apenas o desenvolvimento recente da empresa, que foi The Witcher 3, não o contexto em geral. The Witcher 2 teve alguns bugs ali, alguns problemas no lançamento, mas nada comparado a The Witcher 1. Então isso é uma dica muito importante. Avaliar o histórico de uma empresa é essencial para adquirir um produto. Mas afinal, no seu ponto de vista, até quando o bug é aceitável? Alguns irão falar, quando não afeta a gameplay tá tudo bem. Outros vão dizer que querem o mínimo possível, ou nenhum. E outros irão falar que isso acontece e às vezes nem é culpa dos desenvolvedores. Parabéns, Zé! Qualquer que seja a sua resposta, apenas saiba muito mais daquilo que você está recebendo. Conheça a fundo os problemas do seu jogo favorito, por exemplo, ou de um jogo que você vai comprar e que já foi listado uma série de bugs, uma série de problemas. É importante ter essa consciência, saber avaliar coisas negativas para que aquilo não seja normalizado. Aceitamos tantos problemas ultimamente que isso deixou de ser um grande problema para se tornar um problema comum ou algo que simplesmente acontece, fazendo você esquecer duas coisas: o valor do seu tempo e o valor do seu dinheiro. Boa noite. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Que Nunca você vale? provaram nada contra Que mim. você vale? E não vão provar. Você Você teve é uma CPI em safado. cima de você? Você é moleque. Você teve Você é uma CPI? safado. Você é moleque e você é safado.